Olá, boa tarde. Começa agora o seu programa Hora do Esporte. A partir de hoje, todos os dias, de segunda a sexta-feira, no seu Vigilante Hora do Esporte. Aqui comigo, Pedro Lopes, e também com meu amigo Edilson de Oliveira. Boa tarde, Edilson. Tudo bem com você? Boa tarde, Pedro. Boa tarde, amigos e amigas. Nós estaremos com vocês para levar todas as novidades do mundo do esporte, nacional, internacional, do estado e também o esporte amador vai ser colocado em destaque, porque se é hora do esporte, é todo momento para destacar você. E falando em destaque, vou começar já esse primeiro bloco do nosso programa falando: a atleta de Mato Grosso do Sul é destaque na titularidade na vitória do Brasil e coloca a seleção no Mundial Sub-20. O campograndense Arthur Dias voltou ao time titular e participou da vitória que colocou de forma oficial a seleção brasileira no Sub-20 na Copa do Mundo da categoria. A atleta ele tinha cumprido suspensão na última partida da rodada e ficou suspenso. O Mundial Sub-20 vai ter entre os dias 27 de setembro e 19 de outubro lá no Chile. Neste caso, há de ressaltar que o valor da terra foi se destacar fora do Mato Grosso do Sul. Geralmente os olheiros vêm ao Mato Grosso do Sul para descobrir os talentos e depois levar para as grandes equipes. Desta vez o voo solo foi mais rápido, Pedro. E alto, porque temos vários destaques no cenário estadual do futebol, que se destacou no Atlético Mineiro, tudo. Esse não, foi lá na seleção no Canarinho, no Sub-20. E daqui a uns dias tem tempo suficiente para estar representando Mato Grosso do Sul e o Brasil, quem sabe na próxima Copa do Mundo, representando o Mato Grosso do Sul no cenário internacional, na seleção principal de futebol. Agora vem ou melhor, chega eu, né? Venho não, porque estou cá, né? Chego eu com Cruzeiro, que recentemente foi o pentacampeão mundial do vôlei, mas desta vez está fora da decisão do título da Copa Brasil de Vôlei. A Copa Brasil de Vôlei acontece em São José, Santa Catarina. Tem semifinais no sábado e no domingo acontece a final. A sede é São José, na região metropolitana de Florianópolis. Neste sábado acontece o primeiro jogo das semifinais a partir de 5h30 da tarde, horário do Mato Grosso do Sul. Em uma das semifinais haverá o encontro Joinville contra o SESI Bauru. E a outra semifinal é o jogo do Minas Tênis Clube contra o Vôlei Renata de Campinas. Essas duas equipes devem entrar em quadra em São José, Santa Catarina, a partir das 8h30 da noite, horário do Mato Grosso do Sul. E o vencedor destas duas partidas faz a grande final no domingo, a partir de 9 horas da manhã, Pedro. Exatamente. E o vôlei é uma prática que está ganhando as quadras, né? E principalmente as areias de todo o Brasil. Então vale a pena para quem gosta acompanhar essas partidas do vôlei. Mas Edilson, eu sei que você tem guardado na sua pauta, escondidinha aí, mais destaque do Mato Grosso do Sul no cenário esportivo. Nós conseguimos ultrapassar aquela barreira do esporte, do futebol em si, e alcançamos outros aí. Conte para nós, para todos os nossos telespectadores, quais são essas modalidades que estão buscando nossos atletas aqui e levando para fora, representando todo mundo aí. Tem mais, pode crer. Mas vamos finalizar com o vôlei, porque tem beach tênis, né? Inclusive uma jornalista, a Regina, lá de Campo Grande, que pratica o beach tênis com destaque nacional. Vamos acompanhar, tem várias quadras em Dourados, vamos marcar presença, porque é um esporte que está crescendo muito no Mato Grosso do Sul e em todo o Brasil, com destaque maior para Mato Grosso do Sul. Tem vôlei de areia também, e tem vôlei em Campo Grande, com a equipe do Campo Grande Vôlei fazendo seletiva para compor as equipes de base, sub-15, sub-17 e sub-20, visando a disputa da Superliga C de vôlei feminino, ainda neste ano. É um destaque que ainda não há, mas que poderá ser Campo Grande Vôlei no vôlei feminino. Mas você fez a pergunta não só de um esporte. Tem aí handebol crescendo, tem atletismo com federação. O que está faltando, Pedro, são as divulgações das próprias federações
e mais interesse dos jornalistas, porque talento tem. Talento tem. Você tem no basquete uma liga interessante, o Porambasque lá de Ponta Porã, que os garotos começaram, pasmem, praticando basquete com a bola de basquete no terrão. Vocês já viram? Vocês já pensaram basquete no terrão? Futebol no terrão é fácil pensar, né? É fácil imaginar. Mas basquete no terrão... Aquele peso daquela bola. E falando nessa história, você falou do Porã Basquete, eu acompanhei a matéria que na época foi veiculada pelo Esporte Espetacular da Rede Globo. Ainda com o Oscar Schmidt. Exatamente, isso que eu ia falar. O Oscar Schmidt veio de uma forma meio escondida, e o pessoal ali filmando, de repente ele aparece no meio, imagina. E descobre o professor Hugo. Uma lenda, Oscar Schmidt, vai lá e olha, vê aquela molecada jogando no terrão, e faz todo o away que nós sabemos hoje, o tanto que cresceu o basquete. Então assim, nós precisamos, nós jornalistas, os meios de comunicação, nós precisamos divulgar mais o esporte. Você falou, por exemplo, do beach tênis, você falou do vôlei de areia. Naviraí vem despontando na questão do beach tênis. Se você passar, tem uma avenida de Naviraí que você passa ali, é o final de tarde que movimenta todo mundo. Dentro de Naviraí que nós temos também, que está em amplo ascensão, o beisebol. Então a gente precisa, como meio de comunicação... O beisebol tem um nipo em Dourados, as equipes de Dourados e de Naviraí se destaca mais do que Dourados no cenário nacional, mas tem que ser acompanhado no Clube Nipônico de Dourados, ver estas quadras de beach tênis, está se expandindo, pasmem, em área não nobre, porque o beach tênis é visto como nobre, e há de se referenciar em Dourados o crescimento numa área, digamos, do lago do Seper 7 Parque Antenor Martins para oeste. Então você vai descobrir 2, 3 quadras de beach tênis numa área não nobre, né? Seria uma área de pessoas mais humildes, onde o beach tênis está crescendo. É um material a ser explorado. Eu estava falando do basquete, tem um trabalho muito bom do professor Goiaba para ser trazido, vamos convidá-lo para estar conosco, assim como o Salim Raidan, da FUNED, a Fundação de Esportes de Dourados, para falar de todos os problemas que tem. Porque tem pouca gente, pouco material humano para trabalhar, tem que se fazer um calendário que não só pense futebol, futsal e futebol suíço, mas que pense as outras modalidades, basquete, vôlei, handebol, atletismo, etc. E fazer essas programações. O grande problema é perguntar para o Salim como é que ele vai fazer isso sem dinheiro. E nós estamos às vésperas da Copa do Brasil de Futebol. E terá futebol de campo às 3 da tarde no Douradão. Seria a chance do DAC ganhar mais dinheiro para fazer alçar o seu projeto no ano seguinte. E tem a Série D também, né? Para alçar esse seu projeto de Série D, mas perde dinheiro porque não tem iluminação no Douradão. O custo não é barato, são 600 mil. Mas tem mais matérias a respeito do Douradão que merecem ser feitas, e não é só a iluminação. Tem todo o problema estrutural do Douradão. Ver se o Douradão vai continuar sendo administrado pela Prefeitura de Dourados ou se volta para a gerência do Estado. Isso está em debate. Nós vamos procurar saber disso tudo e muito mais na Hora do Esporte. Vamos procurar saber antes para colocar para você aqui na Hora do Esporte. Porque aqui o destaque é sempre você. É fazer você bem informado. É a nossa intenção, Pedro. Exatamente. Falando na questão da Copa do Brasil, você pontuou muito bem. Hoje eu dei uma passada lá para frente do Douradão. E falando dentro da questão estrutural, e você tocou num ponto fundamental, que é quem que vai continuar mantendo o Douradão. Porque assim, se nós formos olhar o município, a prefeitura continuar arcando, é um custo para uma estrutura daquela ficar parada. Você falou do atletismo. Não sei como é que é aqui em Dourados, mas poderia se criar uma forma de poder utilizar as pistas do atletismo dentro para trazer recursos. Por exemplo,
dentro dos dois times do Mato Grosso do Sul, o Operário e o DAC, que vão disputar a Copa do Brasil, o Operário dia 25 e o DAC dia 26, em questão, se você olhar assim, a grosso modo, o time, o DAC tem muito mais condições de passar para a segunda fase, porque enfrenta o Caxias, embora o Caxias seja time de Série A do Gauchão. Mas o Criciúma, que é o adversário direto do Operário, ele já é Série A. Entendeu? Então, assim, são duas pedreiras. Duas pedreiras, mas na minha visão, o DAC tem condições de passar por uma segunda fase, e cada fase da Copa do Brasil, ela te rende um montante considerável. E dá para ir caminhando dentro daqui, mas assim, a estrutura precisa ser pensado a longo prazo. E lembrando, por exemplo, o DAC tem totais condições de ser o campeão ou vice do estadual e se manter na representatividade de novo da Copa do Brasil em 2026 também, Edilson. Exatamente, mas tem que ser campeão estadual, né? Exatamente. Tudo isso nós vamos colocar dentro da Hora do Esporte. Essa é a nossa linha, é a nossa visão e a tendência do nosso acompanhamento, cobrir os treinos do DAC, cobrir o esporte amador, inclusive vários campeonatos. Eu sei a grosso modo, não vou me arriscar a dizer o nome das competições, mas de futebol suíço e futebol de campo já tem pelo menos aí umas 5 ou 6 iniciadas ou sendo iniciadas, né? Tem a Copa dos Campeões, tem um campeonato indígena, tem várias promoções, vários eventos já sendo colocados, já sendo iniciados, mesmo sem a FUNED definir o seu calendário e o que vai fazer. E nós queremos, como você, saber o que pensa o novo diretor da FUNED, Salim Raidan, que nós já convidamos informalmente e agora oficialmente aqui, ao vivo, convidamos o Salim para estar conosco ou nós ir até ele fazer a entrevista. E falando nessa questão do estadual, vou passar a classificação. Como está a classificação do estadual hoje? O Ivinhema venceu no final de semana e é o líder com 13 pontos. Na sequência aparecem Pantanal, que é o segundo colocado, e o Dourados em terceiro. Ambos com 11 pontos, ou seja, aquilo que eu te falei. O Dourados tem totais condições de se manter ali entre primeiro e segundo e disputar o título para ver a questão do ano que vem. Nós temos o Costa Rica em quinto, que somam 10 pontos cada, enquanto o Corumbaense é o sexto com 8, e fechando a zona de classificação, na verdade, vem o Coxim. É isso mesmo? Coxim com 1 ponto. 1 ponto. É o time que não venceu. Não venceu, estava vencendo o DAC por 2-0 no Douradão, e o DAC arrancou o empate 2-2, e o Coxim conseguiu, pela primeira vez, não perder na competição. E foi tomar ponto do DAC. Uma outra informação, o que você tem aí em respeito do Naviraiense, que enfrenta o DAC domingo, né, aqui no estádio Douradão, né? Eles enfrentam problemas administrativos internos. Ontem, a diretoria do Naviraiense acabou demitindo o seu treinador, Fernando Lopes, aquele mesmo que classificou o Operário de Carapó, que na verdade o Operário é de Dourados, mas estava usando a estrutura de Carapó. O Fernando Lopes, que era o treinador que levou o Operário de Carapó à Copa São Paulo de Futebol de Juniores, por ser campeão, vencendo o DAC por 2-1 no Douradão no final do ano passado, o Fernando Lopes acabou sendo demitido após o empate em 1-1 contra o Operário de Campo Grande. O time tricolor deve ser treinado por Fernando Ramos, que já teve atuação no Ubiratã, foi campeão por lá e é um douradense no comando interino do Jacaré do Cone Sul. No Campeonato Estadual de Futebol de 2025, o Naviraiense está em 8º lugar, 1 ponto acima da zona do rebaixamento, onde tem o Aquidauanense com 4 e o Coxim com 1. 6 pontos ganhos em 6 jogos, com 1 vitória, 3 empates e 2 derrotas, com a marcação de 9 gols contra 10 sofridos, com saldo negativo de 1 gol. O próximo jogo do Naviraiense, como você já disse, Pedro, vai ser às 3 da tarde do domingo contra o DAC Dourados, no estádio Douradão. São 3 rodadas para o final da primeira fase, a classificatória, que coloca 6 equipes, 2 diretamente para a terceira fase, e depois tem terceiro contra o sexto, quarto contra o quinto na segunda fase, para definir quais serão os semifinalistas.
Eu estava dizendo que são 3 rodadas para o final da primeira fase. A luta contra o rebaixamento hoje tem Águia Negra com 7, Naviraense com 6, Naviraense com 6, Aquidauana com 4, Coxim com 1. As 2 piores equipes na classificação são rebaixadas para a segunda divisão, a Série B de 2026. O campeonato estadual é liderado pelo Ivinhema, com 13 pontos ganhos. A seguir aparecem Portuguesa Pantanal com 11, junto com o Dourados. Operário e Costa Rica tem 10. A rodada do fim de semana tem no sábado Dourados e Naviraense no Douradão. Em Dourados, às 15 horas e 30 minutos. O Operário pega o Costa Rica a partir de 4 horas da tarde no Jaques da Luz, em Campo Grande. No domingo, os 3 jogos serão Ivinhema e Corumbaense às 5 da tarde no estádio Saraivão, em Ivinhema. O Pantanal pega o Aquidauana às 4 da tarde no estádio Jaques da Luz, nas Moreninhas, em Campo Grande. E o Coxim joga contra o Águia Negra às 3 da tarde no estádio André Borges, em Coxim. E para finalizar o nosso programa, eu quero dizer que amanhã tudo correr certo. Tem mais alguma coisa aí? Tem judô. Tem judô, rapaz. O menino tá com uma pauta maior do que a minha. A minha terminou aqui na classificação aqui do campeonato estadual aqui. O menino tem pauta, então toca a pauta aí, Edilson. Aqui tem material. Se der estrutura, der tempo, nós... Se o povo gostar de esporte, se o povo gostar, tá vendo? Você nos gosta de esporte? prestigiar. O que é mais cá. importante, você tem que dar o seu prestígio e você, que é empresário, nos prestigie colocando a sua empresa, colocando o seu material conosco para nós divulgar a sua empresa, porque o esporte com certeza dá visibilidade para você. E transforma vidas, né? E transforma vidas. Ô empresário, pensa bem, anunciar. Você tem retorno e ainda transforma a vida? O lugar é aqui, bora... Então venha conosco, porque com certeza a audiência vai ser alavancada. E nós temos um destaque de Dourados no judô feminino e do Clube Rocha no masculino. Eu vou ler aqui para você se situar melhor. O Pinheiros é o campeão geral do Meeting Nacional de Judô, com 10 medalhas, das quais 5 foram de ouro. A equipe de São Paulo conquistou o título da competição lá em Brasília. No último fim de semana, o Yacht Clube de Brasília sediou o Meeting Nacional Cadete e Júnior de Judô. Foram mais de 600 atletas competindo de todos os cantos do Brasil. Campo Grande, com o judoca do Clube Rocha, o André Dobeiro, acabou conquistando a medalha de ouro. O destaque para Dourados ficou para o Clube Sakura, que colocou a sua atleta nos 70 quilos. Nos 70 quilos, o nome dela é Mariana Diachini. Mariana Diachini, do Clube Sakura de Dourados, campeã nacional pelo Clube Sakura de Dourados, representando bem Dourados no cenário nacional. Parabéns aos judocas e toda a comunidade do judô. Minha saudação especial, porque eu lembrei dele, o professor Leonildo De Pieri, do antigo Clube Judoca. Parabéns aos atletas e o Mato Grosso se destacando. Agora sim, amanhã, se tudo der certo, aonde estaremos a partir das 15 horas e talvez faremos transmissões ao vivo a partir das 4 aqui, no Hora do Esporte, aonde estaremos, Edilson? Lá no CT do DAC, para acompanhar a movimentação, o treinamento do DAC, porque nós vamos acompanhar o DAC, o esporte profissional e todo o amador, e na medida do possível trazer as informações para enriquecer o seu conhecimento e para que você nos prestigie, melhor dizendo, e aí venha conosco os empresários, porque esporte dá retorno e, como disse o Pedro, transforma vidas. Pedro.
Muito bem, Edilson, agradeço Edilson. a sua participação. Edilson. É bom errar, gente. Vocês acham que não dá para errar no ao É que vivo, ele só não? chama por Geninho, né? Exatamente, É ó, ele é Geninho, Geninho. apelido. Então, assim, você fica aquele negócio na cabeça. Chama ou não chama? Não pode, né? Então, Edilson, muito obrigado. É o primeiro de muitos. Vamos fazer o esporte de Dourados, da nossa região. Quem nos abrir as portas das prefeituras, dos municípios. Você falou da questão do campeonato indígena. Aqui, nós temos um lá em Japorã. O ano passado eu acompanhei. É o ano inteiro uma competição Como se fosse uma indígena. liga. Exatamente, indígena. Japorã tem um destaque especial. Dentro da própria aldeia, gente, tem um estádio. Colocaram agora iluminação de LED e estão construindo arquibancada. Imagina, o pessoal lá já gosta do futebol, jogava durante o dia. Imagina agora com iluminação. Eles jogam o dia inteiro, o ano inteiro. É uma liga de futebol lá na aldeia Porto Lindo. Então, assim, vamos fazer o esporte acontecer, transformando as vidas, trazendo os empresários para cá. Então, Edilson, muito obrigado pela sua primeira participação. Vamos para cima e estaremos todos os dias. Anote na sua agenda. De segunda a sexta-feira, hora do esporte, a partir das 16 horas. Há muito a se mostrar, há muito a se cobrir e nós vamos fazer o possível para divulgar o máximo possível de informações do esporte do Mato Grosso do Sul e também de Dourados e de nossa região. Aqui, para mim, o destaque é sempre você. Sou Edilson Oliveira, na Hora do Esporte. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau, gente. Tchau.